Amém. Glória a Deus. Glória. Glória a Jesus. Glória, 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 glória. Aleluia. Graça e paz. Amém. Graça e paz a todos que aqui estão. Graça e paz a todos que nos assistem pela internet, Amém. pelo Facebook, pelo YouTube. Glória a Deus pela vida de todos. Aleluia. Vou fazer uma breve confissão. Meu Deus e meu Pai, Sim, Deus. glórias a Ti, Senhor, nas maiores alturas. Louvado seja o Teu santo nome. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Senhor, por ser Teu porta-voz nesta noite, levar a mensagem, Senhor, ó Deus, o verdadeiro Evangelho, a graça e a verdade. Glória a Deus. Meu Senhor, ilumina o entendimento, ó Deus, de todo aquele que vai, Senhor, que estará nos assistindo, a todos que aqui estão e aqueles que vai nos assistir no Facebook, no YouTube. Deus, para que a Tua palavra, Senhor, não volte vazia. Revela nesta noite, Senhor, pois queremos, Senhor, e precisamos. Oh, aleluia. Revela, Senhor, a Tua palavra. Revela, Senhor, a Tua palavra às Tuas ovelhas, Deus, para que elas venham crescer em nome de Jesus. Sim, Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que essa mensagem, ela traga libertação, cura, salvação. Que ela traga tudo aquilo para o qual ela está sendo enviada. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Pois Deus sabe para que ela está sendo enviada e para quem. Aleluia. Pois Ele já tem escolhido para quem é essa mensagem. Glória a Deus. Aleluia. Amado, eu quero em primeira mão ler, antes de dar o tempo, eu quero ler aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Alguém pode ler? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Amém? Amém. Pode ler na versão Amém. Almeida. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Fé igualmente preciosa. Glória a Deus. Entendeu aí o que Pedro, veja que Pedro recebe aqui uma revelação, né? Ou uma inspiração. Ou ele escreveu por inspiração ou por revelação. No finalzinho do versículo, o que é que diz? Pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Qual é a revelação que ele recebe aqui? Que Deus é um só. Entendeu? Pela justiça do nosso Deus. Aí ele fala o nome do nosso Deus, né? Do nosso Deus e Salvador, né? Quer dizer, não é o nosso Deus e do Salvador. Quer dizer, como se fosse uma outra pessoa, né? Mas ele fala o quê? Do nosso Deus e Salvador. Quer dizer, o nosso Deus é também o
Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então, não é pai e filho, né? É Deus e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, é um só, né? Amém. Está claro ou não está claro? Amém. Amém? Então, veja que ele recebe aqui, creio eu, que uma revelação, né? A ele foi revelado que aliás, Deus já tinha feito uma revelação para ele, né? Como Jesus Cristo disse: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai te revelou. É que Jesus Cristo é o Filho de Deus, do Deus Altíssimo, né? Quando ele perguntou: e vocês, quem vocês acham que eu sou? Né? E aqui Pedro claramente esclarece que Deus é o Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso, né? Louvado seja o nosso Deus. Eu queria também ler um outro versículo que está em 1 Pedro 2. Versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém. Está claro ou não está claro? Levando ele mesmo em seu corpo o quê? Nossos pecados. Os nossos pecados. Então, levou ou não levou? Levou. Então, abençoado, existe alguém que pode dizer assim: não, mas eu tenho pecado. Se você tem, então ele não levou. Então, então Pedro está mentindo? Porque aqui não é Pedro, é a palavra de Deus, né? Não é a palavra de Pedro, né? É a palavra de Deus. Amém. E ela é a Verdade. verdade. A palavra de Deus é a verdade. Amém? Não é o pastor Francisco, não é o apóstolo Pedro, não, é Deus. Levando ele mesmo quem? Jesus Cristo, em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, ou seja, sobre a cruz. Então lá na cruz Jesus levou os nossos pecados. E se ele levou, não é uma coisa que ele vai levar, ele já levou. Então eles não existem mais. Amém? Está claro ou não está claro? Então, abençoado, por que o sistema religioso não entende? Porque é um outro nível de fé. É o ministério mais excelente. O ministério da graça é o ministério mais excelente. Aí, pastor, mas o ministério da graça não foi dado a Paulo? Foi, mas foi dado a Paulo por quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Entendeu? Então, a Paulo foi dado o ministério da graça, mas não significa que só Paulo fala da graça. Fundamento. Né? Pois os apóstolos de fundamento, mesmo que eles não entendessem, eles falaram da graça. Amém? Porque eles eram porta-voz de Deus. Eu posso falar de coisas, se Deus quiser que seja falado, mesmo que eu não entenda. Amém? Mesmo que eu não entenda,
Se Deus quiser que seja falado, Ele vai falar. Muitas das vezes no ministério religioso, entendeu? Nos pastores da lei, eles, nas pregações, ele fala coisas que são da graça. Por quê? Porque Deus quer que seja falado, para ver se alguém ali entenda. Amém? Pois eles falam que Jesus Cristo já morreu para nos salvar, né? Não é da graça? Não é palavra de graça? Já morreu para nos salvar. Então, abençoado, olha só, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Para quê? Para que Ele levou os nossos pecados? Para que, mortos para os pecados, então nós estamos o quê? Mortos para os pecados. Então, quando alguém morre, o pecado não tem mais poder sobre ele. Verdade? Sim ou não? Pois é, porque morreu, ele não tem mais como se redimir. Não é verdade? Não tem mais. Morreu. Se morreu salvo, está salvo. Se morreu não salvo, não tem mais. Se ele morreu devendo, não tem mais como pagar. Ele não vai voltar da sepultura para pagar alguma coisa. Não é verdade? Morreu, nada mais tem poder sobre ele. As coisas dessa vida não tem mais poder sobre ele. O pecado tem mais poder sobre ele. Amém? Então nós estamos mortos para o pecado. Amém. O pecado tem mais poder sobre nós. Por quê? Porque Jesus levou os nossos pecados em seu próprio corpo. Em seu próprio corpo, Jesus levou os nossos pecados sobre o madeiro. Aleluia. E isso não é um pensamento, não é uma crença, não é um achar de alguém. Isso é o quê? A palavra de Deus, a verdade. Amém? Não é um achar de alguém. Eu acho que foi assim. Não, eu penso desse jeito. Não, eu creio assim. Não, é a verdade, é a palavra de Deus que diz que nós estamos mortos para os pecados. Para quê? Para que pudéssemos viver para a justiça. Então, abençoado, você aí que se diz pecador, você não pode viver para a justiça, porque para viver para a justiça não pode ter pecado. Concorda? Amém? Amém. Se Jesus levou os nossos pecados sobre o seu próprio corpo, no seu próprio corpo, sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudessem viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Veja que primeiro precisa o quê? É entender que não tem pecado. Por quê? Porque as feridas, porque as doenças, as enfermidades. Por que existem doenças e enfermidades? Por quê? Por causa de quê existem as doenças e enfermidades? Alguém sabe me explicar por que existe? Por causa do pecado. Mas se ele já levou, então pelas feridas dele, né, nós fomos sarados. É um processo. Você precisa entender que você está morto para o pecado. O pecado tem mais poder sobre você, não tem mais poder para te colocar doença, enfermidade. Quantos são os crentes que, quando acontece alguma coisa, eles falam o quê? Estou doente, ou estou ficando doente. Amém? Por que fala isso? Porque não entende que está morto para o pecado. Porque se está morto para o pecado, você não vai ficar doente. Amém? Você não vai ficar doente. A doença não vai te alcançar. Olha só, primeiro ela vem como uma sugestão.
Alguém entende? Amém. Vem como? Sugestão. Vem como? Como sugestão. Como uma sugestão. Aí o que acontece? Você aceita que está doente ou ficando doente. E aí o que acontece? Fica doente. Porque você aceitou o quê? O pecado. Você não aceitou a doença, a sugestão. Você aceitou o quê? Você aceitou o pecado na sua vida. O pecado de volta que Jesus levou em seu corpo sobre madeiro. Amém? Pois a doença não vence o pecado. Ela só vence se você tiver o quê? Pecado. Você tem pecado? Então a doença não vem. Amém? Então a doença não vem. E se ela tem, em outro lugar está escrito assim: eis que o pecado traz a tua porta, né? Cabe você não aceitar. Amém? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. Levando ele mesmo, ele quem? Jesus, em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Amém. Glória a Deus, amém? Amém. Aleluia. Então, abençoado, o tema de hoje é Crescendo na graça e no conhecimento. crescendo na graça e no conhecimento. Crescendo na graça e no conhecimento. Hoje é a primeira parte, glória a Deus. Crescendo na graça e no conhecimento. 2 Pedro 3:18. Aleluia. 2 Pedro 3:18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Glória a Deus. Amém? Leia na versão Almeida. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Glória a Deus. Eu creio que você que está nos assistindo pela internet deve ter lido o versículo certo. Amém? Nós não lemos o versículo certo aqui. Eu creio que você leu o versículo certo aí na internet, né? Aqui não foi lido o versículo certo. 2 Pedro 3:18. Agora vamos ler o versículo certo? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra o primeiro versículo que nós lemos? Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que eu vou crescer? E no conhecimento.
Quantos conhecem Jesus? Abençoado, poderíamos dizer assim, em todos os crentes, 99% não conhece Jesus. Não tem o conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Não sabe quem Ele é no reino. Porque muitos nem chegaram a entrar no reino. Porque, como disse Jesus para os fariseus e escribas, né, que eles ficavam na porta, nem entravam e nem deixavam ninguém entrar. Os fariseus de hoje são os mesmos. É igualzinho. Nem eles entram, nem deixam ninguém entrar. Amém? Por quê? Não aceitam, foram ensinados. E tem aqueles que sabem, mas não podem ensinar. Porque se ensinar, perde a posição. Sabe como é que é os políticos? Né? Os políticos, eles sabem como ajudar o seu estado, né? O seu país, mas eles não podem fazer, porque se fizer, perde o poder. Tem que fazer a política dos outros. Assim também são os religiosos. Não tem diferença dos políticos, né? Porque eles não ensinam a verdade, porque tem medo de perder o lugar, a posição. Um pastor de uma igreja de 1.500 membros, ele vai querer pregar a verdade? Ele vai continuar pregando o que a direção lhe manda pregar, sim ou não? Para quê? Para não perder o poder. Porque se pregar a verdade, vai sair. Não é isso? Amém? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, e somente a Ele, seja toda, não parte, né? Mas toda a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Glória a Deus. Vamos ler. Isso diz alguma coisa? Diz muito. Vamos ler Efésios 2:8, 8 e 9. Veja que ele diz: antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu conheço Jesus, será que conhece mesmo? A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Ou seja, por toda a eternidade. Amém? Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, olha só. Por graça sois salvos. Lê aí na Almeida, por favor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Amém? Então, abençoado. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. É por meio da fé, não de obras. Não pelo que você faz ou deixa de fazer. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, tudo isso vem de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a Ele, né? A Ele seja
toda a glória. Não é o que diz 2 Pedro 3,18? Não é isso? A Ele seja toda a glória. A Ele quem? Jesus Cristo. Seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém? Na Almeida está assim? Igualzinho? Na NVI? Agora e para sempre. Agora e para sempre. Amém. Amém? Então não vem das obras para quê? Para que ninguém se glorie. Por quê? Porque a Ele, a Jesus Cristo, seja dado toda a glória. Então toda a glória é para Ele. A glória da salvação não é nossa, é dele. Por isso que não vem pelas obras, pelo que você faz ou deixa de fazer, mas vem pelo que Jesus fez. Amém? A salvação é pelo que Jesus fez. Glória a Deus. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, amado. Então, abençoado, vemos aqui, né? Glória a Deus. Bota ele lá fora e fecha a grade. Bota ele lá fora e fecha a grade. Como é que você está? Bota ele para ali, Nicole. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém? Então, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele é quem? Jesus, seja dada a glória, assim, hoje Para sempre. e no dia da eternidade. Hoje e para sempre. Glória a Deus. Amém? Então, abençoado, não vem das obras, não vem do que você faz ou deixou de fazer. O sistema religioso diz que temos que deixar de fazer algo para ter a salvação, ou temos que fazer algo para conquistar a salvação. Salvação é herança. O nosso Senhor, ao morrer na cruz, deixou para nós por toda a eternidade. Amém? Aleluia. Então, antes de crescer na graça e no conhecimento, confissão central: estamos crescendo na graça. Glória a Deus. Mas só eu confessei. Confissão central: estamos crescendo na graça. Estamos crescendo na graça. Estamos crescendo na graça. Fazer um coral? Estamos crescendo na graça. Estamos crescendo na graça. Estamos crescendo na graça. Glória a Deus. Amém? Estamos crescendo na graça e no conhecimento. Glória a Deus. Revelação: crescer na graça é crescer no conhecimento. Crescer na graça é crescer no conhecimento. Conhecimento de quê? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Mas como assim, pastor? Quem é que não conhece Jesus Cristo? 99 dos crentes não conhecem. Amém? Pois quando ele ouve que a salvação é por graça, não por obra, eles não acreditam, não crê. Conhece Jesus? Não conhece. Porque como é que está escrito? Como é que está escrito?
Como é que está escrito? Ele já perdoou nossos pecados. Por graça sois salvos, por meio, Da fé. isto Não vem de não vem de vós, é dom, de Deus. não pelas obras, Para que se ninguém. para que ninguém se glorie. Por quê? Porque a Ele quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo, seja dada toda a Honra e glória, hoje e para sempre. Então, não é a nós. Versículo, olha só, Salmo 15. Né? Salmo 15, quem tem Salmo 15? A Ele Amém. e somente a Ele, né? Pode ler aí, Almeida e Veja, atualizada, 15:1. 15:1. Continua, né? Até onde eu mandar parar. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Não, 15 não, desculpa, perdão, 115. Salmo 115. Aleluia! Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações onde está o Deus deles. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Amém. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não falam, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não pode sentir cheiro, têm mãos, mas nada pode apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a sua garganta. Tornam-se como eles aqueles que o fazem, e todos os que neles confiam. Glória a Deus, amém? Amém. Então, toda a glória a quem? A Ele, né? Salmo 115, toda a glória a Ele. Então, toda a glória a Jesus Cristo, não a nós. No Salmo 115 já diz, não a nós, Senhor, mas toda a glória a Ele. Por quê? Efésios 2,9 diz, não por obra para que ninguém se glorie. Porque se a salvação vier por obras, para quem vai a glória? Para o homem, para quem fez, para quem conquistou, né? Porque a pessoa pagou um preço e conquistou a salvação. Para quem vai a glória? Para ela, não vai para Jesus. Por isso que a salvação não é por obras, não é pelo que você faz, não é pelo que você deixou de fazer, é pelo que Jesus fez, porque toda glória para Ele, toda glória para Ele, toda glória para Ele. Para quem? Jesus Cristo. Amém? Toda glória para Jesus Cristo. Glória, aleluia. Só pode crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quem já nasceu de novo. Glória. Quem não nasceu de novo não pode crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem já é em Cristo. Romanos 8:1. Aleluia. Amém. Pode ler, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus, ou seja, segundo a fé, né? Então veja só, quem pode crescer no conhecimento? Quem já é em Cristo, ou seja, quem está em Cristo, ou quem é em Cristo, nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Amém? Como é que fala? Porque se alguém está em Cristo,
Nova Nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo já se fez novo. Vamos ler? Pode ver aí, amado. Você que está nos assistindo no Facebook, no YouTube, papel, caneta e Bíblia. Verifique aí na sua Bíblia, 2 Coríntios 5,17. Se não está escrito assim, não é o pastor Francisco que fala, não é um pensamento meu, não é uma crença minha, não é o que eu acho, é o que está escrito. E se está escrito, eu creio. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém. Glória a Deus. Tudo se fez novo. Tudo é novo. Ou seja, é um outro nível. Quem está na graça, está num novo nível. E quem está, presta atenção, presta atenção, olha só, quem está na graça, está no outro nível. E quem está em graça, está em outro nível de fé. É um outro nível de fé. Mas não é a mesma coisa? Está na graça ou está em graça? Quem acha que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Está na graça, entendeu? É estar no ministério da graça. Está em graça é entender a graça. Amém? E o que é a graça? O reino de Deus. Jesus Cristo. Jesus Cristo diz assim: vão, para os discípulos, anuncie que é chegado o quê? O reino de Deus, né? Que era quem? Ele. Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o quê? A graça. Glória a Deus. Então a graça é o quê? O reino de Deus. Amém? É por isso que os religiosos não deixam as ovelhas entrar aonde? No reino de Deus, ou seja, na graça. Amém? Não deixa entrar na graça. Está escrito, mas eles não aceitam. Se você perguntar, um outro jovem, pouco tempo na igreja da graça, aí muitos anos, muito tempo no sistema religioso, aí ele resolve ir lá no seu antigo pastor, perguntar ao seu pastor o que ele achava da predestinação. Aí o pastor falou: não, é verdade, está na Bíblia, mas eu não posso pregar aqui. Então, se ele não pode pregar a verdade, ele está pregando o quê? Mentira. A mentira. Então, ele está o quê? Jesus falou, dos fariseus, que eles ficam na porta, nem entra, nem deixa ninguém entrar. Aí não deixa as ovelhas de Jesus, que não são dele, entrar. Por quê? Porque está pregando mentira. E as ovelhas ficam na mentira. Fica sendo enganada. Amém? Fica sendo enganado. Não entra no reino de Deus, que é a graça. Por quê? Porque ele não ensina. Porque se ele ensinar, ele é mandado embora. Amém? Aleluia. Então, quem está em Cristo, nova criatura, só pode crescer na graça quem já é igreja. Glória a Deus. Que já é a igreja de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Que já é igreja. Amém? Porque a igreja não é o templo. A igreja somos nós. Nós aqui reunidos, nós somos a igreja do Senhor Jesus. E é onde Jesus está habitando em nós. Jesus não está sentado nas cadeiras aí não, viu? Alguém, religiosa acha que não. Vou sentar aqui, mas essa cadeira aqui ninguém senta, essa cadeira aqui é de Jesus.
Jesus não vai sentar em nenhuma cadeira não, pessoal. Nós. Jesus está em nós. Amém. Porque nós somos igreja, nós somos templo, morada dele. Ele está em nós. Quem quer ver Jesus? Quem quer ver Jesus? Quem quer ver Jesus? Quem quer ver Jesus? Eu estou vendo Jesus. Agora no espelho. Eu estou vendo Jesus. É só olhar para o seu irmão. Amém? Porque Jesus está. E nós. Jesus está em você. Então, se eu olhar para você, eu estou vendo Jesus. Glória a Deus. Amém? Estou vendo Jesus. Porque Jesus habita em nós. Só pode crescer no conhecimento quem já está em Cristo. Quem já está em Cristo. E quem é que está em Cristo? Quem está na graça ou quem está em graça. Pastor, mas e o sistema religioso? Que é a maioria. Não pode crescer no conhecimento. Por quê? Talvez você conheça crentes que é crente há 40 anos, mas ele continua pagando preço. Sim ou não? Continua pagando preço. Por quê? Não conhece Jesus. Por que Jesus? Por que não conhece Jesus? Porque Jesus já pagou o preço que ele está pagando. Amém. Está entendendo? Jesus já pagou o preço que ele está pagando. E por que ele está pagando o preço? 40 anos pagando o preço. Porque não conhece Jesus. Se conhecesse Jesus, saberia que Jesus já pagou o preço dele. Então ele não precisa mais de pagar preço. Glória a Deus, amém? Quando você adquire o conhecimento do que somos, aleluia, em Cristo, há uma igreja, nós já passamos por ela, nós três aqui já passamos por a igreja, que tinha como é que chama? Jargão, né? Jargão, que tinha um jargão, entendeu? Que tinha um jargão, e no final do culto, ele sempre pronunciava esse jargão. Qual era o jargão? Eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Não, aliás, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Né? Eles criaram esse jargão, mas não conhecem. Entendeu? Eles criaram um jargão, pronunciam esse jargão, mas não sabe, né, o que ele tem, não sabe quem ele é em Cristo Jesus. A Bíblia diz quem ele é, mas ele não sabe. Mas como assim? Se a Bíblia diz e ele leu lá o que a Bíblia diz que ele é em Cristo, como é que ele não sabe? Porque essa mensagem é mais excelente, é um outro nível de fé. Amém? E porque ele está num lugar em que existe alguém na porta que impede ele entrar, ele não conhece. Entendeu, sim ou não? Ele está num lugar, ou seja, numa igreja, onde tem alguém na porta impedindo que ele entre. Entre aonde? No reino. Entre aonde? Na graça. Entre aonde? No conhecimento. Que aí ele não tem o conhecimento do que ele é em Cristo, do que ele tem em Cristo, do que ele pode em Cristo. Amém? Já não será mais derrotado se você, abençoado, se você adquirir o conhecimento do que somos em Cristo Jesus, do que temos em Cristo Jesus, o conhecimento, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, é conhecer o que somos em Cristo, o que temos em Cristo e o que podemos em Cristo. Se você adquirir esse conhecimento
Já não serás mais derrotado em nenhuma área da sua vida. Glória a Deus, amém? Amém. Já não será mais derrotado em nenhuma área da sua vida. Pois saberás que em Cristo, ou por estar em Cristo, Deus, o Pai, já fez algo por você. E que sem o conhecimento não estarás e nem andarás na plena vontade de Deus. Porque para isso precisa ter o quê? Alcançar, adquirir o conhecimento. Revelação, crescer na graça, é se tornar maduro, crescido na fé. Quem cresce na graça, quem é maduro, foge de contendas, confusões, divisões, enfim, tem a mente de Cristo. Amém? Tem a mente de Cristo. Vamos ver alguns versículos aí. 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Amém? Como é que é? Quem cresce na graça, quem é maduro, foge das contendas, das confusões, ou seja, enfim, tem a mente de Cristo. Amém? Vive como ele viveu. Aleluia. Na tradução Almeida, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Coral, nós temos a mente de Cristo. Nós temos A mente de Cristo. coral de 2 pessoas. Nós temos a mente de Cristo. 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 Ah, pastor, isso é muito chato. Mas é confissão. E quando você confessa, a palavra sai dos seus lábios. É uma semente que você semeia e você vai colher. Tem ação, surte efeito. Amém? Os religiosos acham que não tem valor nenhum. Por isso é necessário que a gente confesse. Às vezes a pessoa lê só com a mente, né? Pega a Bíblia e lê só com a mente. Confesse. Quando fala algo, entendeu? Que mexe, confesse. Quando fala algo que Deus está falando que você é, confesse. Glória a Deus, amém? Então, nós temos a mente de Cristo. Amém? Nós temos a mente de Cristo. Gálatas 5, 24. Nós temos a mente de Cristo. Confessa, eu tenho a mente de Cristo. Quando vier pensamentos fracassados, eu tenho a mente de Cristo. Quantos são os que vivem falando negativamente? Só tem palavras de fracasso, de derrota. Por quê? Não confessa que tem a mente de Cristo. Os nossos pensamentos não tem que ser os nossos, não.
Tem que ser os pensamentos de Cristo. Amém? Tem que fluir na sua mente os pensamentos dele, porque os seus é de fracasso, mas o dele, de Jesus, é de vitória, de conquista. Amém? Pois tudo ele já fez. Ele diz: tudo está consumado. Já consumou, já fez. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. 26. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Amém. Glória a Deus. Almeida. E o que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Glória a Deus. Os que são de Cristo. Quem crucifica a carne? Não, os que são de Cristo crucificam, Crucificaram. Crucificaram. Quem é de Cristo, crucificaram, ou seja, Passado. já aconteceu, você já crucificou a sua carne. Amém. Ela já foi crucificada na cruz. Pastor, mas eu não tenho toda essa idade não. Pois é, quando você nasceu, a sua carne já tinha sido o quê? Crucificada. Glória a Deus. Com Cristo. Então é somente crer que a sua carne já foi crucificada. Então a tua carne fala: faz isso. Olha só que coisa. Olha, não dê ouvido, não seja guiado pela sua carne, porque ela já foi crucificada. Amém? Mas aonde ela foi crucificada? Na cruz, sobre o madeiro. Ou seja, por que ela foi crucificada na cruz, sobre o madeiro? Porque era santa? Porque era santa? Por quê? Era pecado. Era imunda, pecado. O que todo aquele que for crucificado sobre o madeiro? Maldito. Maldito, porque ela era o quê? Maldita. Maldito. A sua carne era o quê? Maldito. Por isso ela foi crucificada na carne. Pastor, você está querendo dizer que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi crucificado na carne, então ele era maldito? Ele se tornou por nós. Amém, Jesus. Se tornou por nós para quê? Para levar todos os nossos pecados, toda a nossa sujeira, toda a nossa imundície. E aí as pessoas ainda dizem que são pecadores. Aí tudo que ele fez é anulado. Recebe isso? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 26. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Amém? Tudo isso é obras da carne. 1 Coríntios 6, do 12 ao 20. O perigo da imoralidade. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo.
Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que em seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo só com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é o Espírito com ele. Amém? 20. Deu 20. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não saem de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Glória a Deus, amém? Entenderam, sim ou não? Glória. Quem entendeu, repete aí o que entendeu. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Glória a Deus, amém? Então, olha só, a nossa carne já foi crucificada. A nossa carne já foi crucificada. Foi morta. Então, nós não devemos mais viver guiado por ela. Amém? Pois todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer todas as coisas. Aí a pessoa diz: ah, mas eu não posso roubar? Pode, mas você vai preso. Se tu roubar, tu vai preso. Se for pego. Tá entendendo? Pastor, eu posso encher a cara ali de cachaça? Pode, mas você vai pagar o preço depois. Não somente da ressaca, de uma doença, de uma cirrose, entendeu? Mas do escândalo que você tornou para o reino de Deus. Aí tu vai pagar o preço. Está entendendo o que Paulo diz? Todas as coisas me são lícitas, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém fazer. Não é inteligente eu beber, não é inteligente eu fumar, não é inteligente eu fofocar, não é inteligente eu mentir, porque mentira tem perna curta. Mentira tem perna curta. Uma hora você vai ser desmascarado. Então não é inteligente mentir. Amém? Como o outro diz: ah, se a salvação é assim, se eu já estou salvo e estou salvo para sempre, então eu posso trair minha mulher? Pode, mas você vai perder a mulher, tu vai perder os filhos, tu vai perder a família. Então não é inteligente fazer isso. Paulo diz: não me convém fazer. Está entendendo, sim ou não? Porque se for proibido, Deus não quer. Deus quer que você faça por amor, não por obrigação. O diabo, é que pode querer obrigar as pessoas a fazer as coisas erradas, como diziam lá, se você sair, eu vou quebrar suas pernas. Se você sair, eu vou causar um acidente. Se você sair, eu vou quebrar as pernas do teu filho. Vou fazer isso. Aí a pessoa ficava lá, obrigado. Romanos 6, 1 ao 3. Estamos terminando. Amém? Estamos terminando. Já estamos aí em 50 minutos. Ou um pouquinho mais. Mas estamos chegando aí no final. Mortos para o pecado, vivos em Cristo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivos nele?
Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Amém? Amém. Glória a Deus. Aí, né? E aqui tem revelação, né? Aqui tem revelação. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Né? Como eles dizem, né? Já que estamos salvos para sempre, então vamos continuar no pecado? Mas como se já morreu para ele? Como alguém quer voltar para a imundície? Como alguém foi liberto dos vícios, aí quer voltar para os vícios? Está entendendo? Alguém era morador de rua, ficava comendo resto, catando no lixo, aí é tirado da rua, aí tem uma vida boa. Como é que ele vai querer voltar para lá, comer lixo? Não tem sentido isso? Tem? Não tem sentido isso. Então era o que perguntava Paulo. Veja que as perguntas é como diz o apóstolo, né? Só muda a coleira, mas o cão é o mesmo. Não é assim que ele fala? Só muda a coleira, entendeu? Só muda a coleira, mas o cão é o mesmo, o cachorro é o mesmo, entendeu? Então as perguntas que faziam a Paulo, perguntava a Paulo, então Paulo, poderemos permanecer no pecado para que a graça abunde? Aí Paulo responde no 2, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como vamos viver nele se já morremos para ele? Está entendendo? Agora, presta atenção na frase, como viveremos nele se já morremos para ele? Veja a distância do vivo para o morto. Onde é que está o morto? Em São José, né? Amém? Você vai lá buscar o morto lá no São José. Vai buscar o morto lá. Morto? Quem vai buscar o morto? Está morto. Do morto para o vivo, a distância é muito grande. Está entendendo a frase? Como permaneceremos nele se já morremos para ele? Então estamos mortos. Como vamos viver nisso aí se já morremos? A distância é grande. Aí perguntavam para ele. Aí ele continua, né? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em quem? Batizados em? Fomos batizados na sua morte. Quem é batizado aqui? Amém? Foi batizado onde? Naquela piscina lá? Foi? Também. Só que sem necessidade, né? Qual é o batismo? Olha, todos quantos fomos batizados, não na água, na morte de Jesus. Ou seja, quando Jesus nasceu, ou quando Jesus morreu, na morte de Jesus, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu fui mas só uma pessoa, meu Deus do céu. Eu fui batizado. Eu fui batizado. Aonde? Na cruz, na morte de Cristo. Na morte de Jesus. Mas os religiosos dizem o quê? Quando a pessoa entra na igreja pela primeira vez, e aí ele diz, eu quero congregar aqui, eu quero ficar aqui, eu quero seguir Jesus aqui. O que eles dizem? Você tem que se batizar. Mas ele já é batizado por quê? Foi batizado na morte de Cristo. Amém? Está entendendo que é um outro nível de fé? E aí que eles não estão lá ainda. Amém? Abençoado, você que está aí no sofá,
não fica desapercebido, porque se a palavra você não guardar, entendeu? A palavra de Deus é como um tesouro. Se você deixar um tesouro exposto, vai ser o quê? Roubado. Amanhã você estará sem esse tesouro. Você tem que escutar cada palavra. Amém? Você tem que escutar cada palavra, cada frase, porque uma você junta com a outra, e mais uma, e mais outra, aí forma o quê? A sua vitória, a sua bênção. Mas o crente quer o quê? O crente quer bênção, mas não quer guardar, não quer adquirir o tesouro, que é a palavra de Deus, que é a mensagem. A fé vem e ouvir pela pregação, né? Amém? Glória a Jesus, aleluia. Romanos 5, do 12 ao 21. Aqui nós encerramos. Morte em Adão, vida em Cristo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória. Veja que não tem algo aqui para nós fazermos. Tudo já foi feito. Amém? Tudo já foi feito. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, né? Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado
Não havendo o quê? Lei. Se o fim da lei é Cristo, então nós estamos, né, nessa fase que o pecado não é imputado não tendo lei. Amém? Amém. Ele não é imputado hoje, não é cobrado. Por quê? Porque Jesus Cristo cumpriu a lei. A lei que dizia o que era pecado, concupiscência é pecado. Então, Jesus Cristo cumpriu. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, né? O qual é a figura daquele que havia de vir, Jesus Cristo, né? Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Glória a Deus. Amém? É por isso que no capítulo 6, versículo 1, eles perguntam assim: que diremos, pois, Paulo? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Né? Porque no versículo 20 ele diz: veio, porém, a lei para que a ofensa, o pecado, né, abundasse. Porque antes da lei havia pecado, mas ele não era cobrado. Aí a lei veio para que o pecado abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aí disseram: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Né? Porque tinha uma igreja aí que ensinava os fiéis a pecarem os pecados mais horrendos, né? Para que a graça aumentasse. Entendeu? Meu Deus do céu, cada ensinamento, né? Mas é assim. Glória a Deus. Amém? E aqui nós terminamos essa parte, crescendo no conhecimento, crescendo na graça e no conhecimento, parte 1, né? E aí nós vamos ter parte 1B, né? Domingo que vem nós vamos ter a parte 1B, que aí não terminou ainda a parte 1. Glória a Deus. Amém? Graça e paz a todos que nos assistem no Facebook, no YouTube. Graça e paz para todos. Que haja anjo a seu favor, haja libertação, cura, transformação para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus.